Ezequiel capítulo 47, versículo 1. Amém? Diz assim: depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, as águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos ombros, e mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dos ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde em Gedi até em Eglaim. Haverá lugar para estender as redes, e o seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Amém? Levante as mãos e diga: meu Deus, meu Pai, fala comigo nesta manhã através da tua palavra. Podeis se assentar, desocupa as vossas mãos, louva o Senhor com as palmas bem alegre para Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O livro de Ezequiel, ele narra sobre a restauração espiritual de Israel após o cativeiro. E em meio ao exílio,
e a crise, Deus então ele dá ao profeta uma visão, e esta visão é uma visão gloriosa do templo restaurado, e também de um rio que flui desde o altar, como diz a palavra. E este rio que flui deste altar leva vida por onde passa. E essa imagem, ela aponta para a nova criação em Cristo, aonde o Espírito Santo, ele flui do altar do sacrifício, que é a cruz, e ele transforma desertos em jardins. Aleluia. E hoje, nesta manhã, através desta mensagem, Deus ele revela que há um rio espiritual, e esse rio espiritual é um rio espiritual fluindo do trono de Deus, e onde ele chega, há cura, aonde ele chega, há restauração, aonde ele chega, há renascimento e há provisão eterna, como diz a palavra do Senhor. E a questão aqui, nesta manhã, você vai apenas molhar os pés, ou se deixar levar pelas águas profundas? Aleluia. Porque o fluir, como diz o texto, ele surge do altar, que é a presença de Deus, e a presença de Deus, ela é a fonte de tudo. Como diz em Ezequiel 47, as águas saíam debaixo do umbral do templo, diz a palavra do Senhor. Ou seja, o altar era o lugar do sacrifício, e também o altar, o lugar da habitação de Deus. E o rio, ele não nasce de uma nascente natural, mas da presença manifesta do Senhor, que simboliza ou simbolizada pelo templo, ou algumas traduções diz casa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ou seja, o templo e esse altar, ele aponta profeticamente para Cristo, o Cordeiro de Deus, de quem jorram rios de águas vivas, como está lá no livro de João, capítulo 7, versículo 38 ao 39. Ou seja, a cura espiritual, ela não nasce do homem, nem da religiosidade, nem do esforço próprio, mas a cura do homem, a cura espiritual, ela nasce da presença de Deus e do lugar da rendição e do sacrifício. Quem está entendendo diz glória a Deus. E quando há altar, há fogo. Quando há altar, há glória. Quando há altar, há fluir sobrenatural de Deus. Ontem eu estava pregando no congresso lá em Fabriciano, estava falando sobre o altar da oração, porque é nítido que todos nós temos que ter o nosso altar de oração, e o altar da oração tem que estar aceso, o altar da oração tem que ter fogo, ou seja, a oração tem que ser fervorosa. Quem está entendendo diz glória a Deus, porque a nossa vida pode adorar, aleluia, porque a tua vida, ela só será restaurada se a tua comunhão com Deus for restaurada. Aleluia. Porque não tem como a nossa vida ser restaurada
se primeiro não restaurar a nossa comunhão com Deus, porque Deus não cura de fora para dentro, Ele cura a partir, meus irmãos, do altar do seu coração, ou seja, cura de dentro para fora, aleluia. E é tempo de nós reconstruir o altar pessoal, reconstruir o altar familiar, reconstruir o altar ministerial, porque a Bíblia Sagrada diz lá em Salmos, capítulo 46, versículo 4, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, diz a palavra. E o Senhor está dizendo aqui para nós nesta manhã: filho, filha, volta ao altar, porque é de lá que eu farei jorrar um novo tempo na sua vida. Aonde a tua adoração for verdadeira, ali fluirei com cura, ali fluirei com fogo, e ali fluirei com renovo. O rio que te sarará não vem de homens, mas vem de mim, assim diz o Senhor. Oh, aleluias, glória a Deus. O fluir ele aumenta a níveis de intimidade com Deus, a níveis de ser alcançado, a níveis, aleluia, de nós galgar mais na presença do Senhor. Em Ezequiel 47, o versículo 3, lá a Bíblia diz: águas pelos tornozelos, joelhos, lombos e águas profundas, ou seja, níveis de intimidade com Deus, aleluia. Porque a progressão do rio, enquanto os níveis representam a caminhada espiritual do cristão, representam a caminhada do crente, desde o contato inicial com a graça, ou seja, a graça aqui que está aqui neste texto apresentando o que? A caminhada inicial, que representa o que? A água pelo tornozelos, aleluia, glória a Deus. E passando agora pela oração e consagração, agora a água começa a bater nos joelhos, e pela maturidade, agora a água começa a bater nos ombros, e até o total abandono do eu, até o total abandono do nosso eu e ao controle de Deus. Águas profundas, aleluia, o total controle das mãos de Deus. Por quê? Porque as águas profundas, elas são símbolo do mover do Espírito Santo, aonde o eu não governa mais, mas aí nós somos governados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. E nesse lugar a carne se cala, aleluia, ou seja, o eu se cala, e a voz de Deus ela se torna clara. Aleluia. Porque quem permanece nos níveis rasos vive limitado. Eu vou repetir para você: quem permanece nos níveis rasos vive limitado, mas quem mergulha vive o sobrenatural de Deus na sua vida. Oh, aleluia. Pode adorar, pode glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. E eu pergunto para você nesta manhã, meu irmão, minha irmã, qual o nível do seu fluir? Deus está te chamando para um compromisso mais profundo. Deus está te chamando para uma intimidade mais profunda. Aleluia. Menos de nosso eu, menos de você e mais dele. E mais dele. Pare de controlar o mover, renda-se totalmente ao Espírito Santo.
Deixa Ele conduzir a tua vida, deixa Ele conduzir os teus lábios, deixa Ele conduzir as tuas ações. Salmos 42:7 diz: um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catatubas, diz a palavra do Senhor. Ou seja, Deus está dizendo para nós aqui nesta manhã, aleluia: te chamo hoje para águas mais profundas, diz o Senhor, te levo além das margens da fé rasa. Quanto mais você se render a mim, quanto mais você se render ao Espírito Santo, mais eu fluirei, e o que era seco florescerá, assim diz o Senhor. Quem recebe, glorifica e exalte o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia! O fluir de Deus, o fluir destas águas, ela toca, e ela toca nos lugares impossíveis. E quando esse fluido toca nos lugares impossíveis, o milagre ele acontece aonde há morte, aonde há enfermidade, o milagre acontece. A palavra de Deus diz lá em Ezequiel: as águas entram no mar morto e tudo viverá. Tudo viverá. O mar morto era e ainda é um local sem vida. Não há vida no mar morto. E com a altíssima salinidade, ou seja, um grau alto de sal, não há vida. Nenhum ser vivo pode habitar ali, é impossível. Mas quando o rio de Deus ele chega, até a morte se transforma em vida. Aleluia! Eu vou repetir para você: quando o rio de Deus ele chega, até a morte se transforma em vida. E é o mesmo poder que ressuscitou Lázaro, que venceu a morte na cruz, é o mesmo poder que ressuscita sonhos, é o mesmo poder que restaura famílias, é o mesmo poder que restaura ministério, é o mesmo poder que cura as enfermidades. E este rio está sendo jorrado aqui neste momento. Receba o toque destas águas e receba o teu milagre em nome de Jesus Cristo. Ora masturi me clama la paia. Aleluias, glória a Deus. E onde as águas do Espírito tocam, a esterilidade se transforma em fertilidade, porque este nome tem poder, esta água tem poder. Lugares espiritualmente mortos revivem, não importa o estado de decadência, não importa o estado que se encontra, porque a presença de Deus, ela renova até o irrecuperável. A presença de Deus, ela renova até o irrecuperável, e Ele está renovando aqui hoje. Oh, aleluia! Ei, quem sabe tem pessoas aqui que está conosco, até mesmo está acompanhando esta live. Quem sabe você tem um mar morto na alma, quem sabe sentimentos mortos, quem sabe uma fé murcha, uma fé fraca, quem sabe relacionamentos arruinados. Ei, eu tenho a palavra de Deus para a tua vida nesta manhã: deixe o rio de Deus entrar na tua vida, porque não há limite para o que Deus pode ressuscitar na tua vida, não há limite o que Deus pode restaurar na tua vida. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz lá em João 11:25: eu sou a ressurreição e a vida, assim diz o Senhor. Ora masturi me clama la paia. Oh, aleluia! Diz o Senhor: estou entrando no teu deserto hoje. Estou entrando no teu deserto com águas vivas. Aonde havia morte, haverá vida.
Aonde havia dor, haverá alegria. Aonde tudo parecia perdido, eu trarei colheita. Assim diz o Senhor. Quem recebe, glorifica e exalte o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. E este fluir destas águas, representada pelo Espírito Santo, ela gera fruto. E esse fruto que é gerado é um fruto contínuo. Ou seja, traduzindo para a nossa linguagem, você será uma fonte de cura para outras pessoas. Você será uma fonte de cura para a sua família. Você será uma fonte de cura para os seus filhos, ou seja, para o seu cônjuge, vice-versa. Porque Ezequiel diz: o seu fruto servirá de alimento, e a folha de remédio, diz a palavra do Senhor. Ou seja, as árvores plantadas junto ao ribeiro, elas são constantes, elas são frutíferas, e as suas folhas curam, diz a palavra. E o texto ele aponta para os que vivem em comunhão profunda com o Espírito Santo. Porque quando nós vivemos em comunhão profunda com o Espírito Santo, nós produzimos frutos do Espírito, como está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 23. E sendo então instrumentos de cura em tempos de crise, em tempos difíceis que nós estamos vivendo. E essas árvores, como diz o texto, elas não são árvores comuns, elas são pessoas espiritualmente firmadas em Deus, são pessoas espiritualmente alicerçadas em Deus. Traduzindo, discípulos maduros, pastores que curam feridas, intercessores que geram milagres, lares que abrigam os quebrantados. Ei, Deus está dizendo para nós aqui nesta manhã: você está disposto a ser uma dessas árvores? Você está disposto a ser uma destas árvores? Ser curado é bom, mas ser um agente de cura é melhor ainda. Deixe Deus te usar para nutrir, deixa Deus te usar para curar uma geração ferida, deixa Deus te usar para curar uma geração ferida. Ora, masturi me clama labaia. Deixa Deus te usar como um canal de bênção para a tua família, para a tua casa, até mesmo para a tua vizinhança, lá no local de trabalho. Porque a Bíblia diz lá em Isaías 61:3: para que se chamem árvores da justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Ei, Deus está dizendo aqui para nós nesta manhã: te levantarei como árvore de cura. Assim diz o Senhor: as tuas palavras sairão remédio, no teu testemunho fluirá renovo, te farei resposta onde há dor. Assim diz o Senhor. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ezequiel, ele viu um rio, e lá agora João, em Apocalipse, também ele viu um rio. E esse rio não é uma metáfora qualquer, mas esse rio é o Espírito de Deus fluindo da obra de Cristo na cruz. Oh, aleluia, glória a Deus. Vou repetir: este rio é o Espírito de Deus fluindo da obra de Cristo na cruz do Calvário, porque ali começou a verter água. É o rio de Deus. Este rio ele traz redenção, este rio ele traz restauração, este rio ele traz cura. Ei, ele está fluindo aqui agora.
Ele está fluindo aqui agora. A questão é agora comigo e com você. Mas como assim, pastor? Este rio está fluindo aqui agora, mas a questão é: você vai ficar nas margens? Você vai ficar só numa ferraza? Você vai ficar só com as águas no tornozelo? Ou você vai mergulhar? Ou você vai mergulhar? A questão é essa, a escolha é tua. Se você vai ficar com as águas somente no tornozelo, com uma ferraza, ou você vai querer mergulhar no profundo, ou você vai querer mergulhar. Hoje Deus está abrindo uma fonte sobre a tua vida. Começa a mergulhar, começa a mergulhar, porque Ele está abrindo, aleluia, uma fonte sobre a tua vida. Ele está abrindo uma fonte sobre a tua casa. Ele está abrindo uma fonte sobre a tua família. Ele está abrindo uma fonte sobre o teu ministério. Volte ao altar. Permita que o rio te lave nesta manhã. Permita que estas águas te lave, te encha, te transborde, te transforme e te use pela glória do nome do Senhor Jesus. Quem recebe, glorifica e exalte o nome do Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus. Deixe estas águas fluir dentro de ti. Mergulhe, não fique somente com os tornozelos, aleluia, ou seja, uma fé rasa, mas mergulhe na presença de Deus. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo continua ministrando em cada coração aqui nesta manhã. Pode